Vamos ao nosso tema da aula de hoje. O amadurecimento das primeiras comunidades. Eu quero começar já lendo o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31, que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Na aula passada nós estudamos sobre aquela perseguição que veio sobre Estevão. E aquela perseguição que começou sobre o martírio de Estevão, começou uma perseguição sobre todos os cristãos judeus de fala grega, ou seja, os cristãos chamados helenistas, ou seja, de fala grega, de cultura grega, foram perseguidos, fazendo com que eles fugissem de Jerusalém. Para entender um pouquinho por que logo em seguida o texto da Bíblia nos mostra que a igreja teve paz, ora, se tinha uma perseguição, o povo fugiu, mas a igreja teve paz. Para nós compreendermos tudo isso, nós vamos ver algumas coisas na aula de hoje. Primeiro, um movimento no meio da igreja que acolheu estas pessoas, foram vários movimentos, várias comunidades ou várias linhas da igreja que acolheram essas pessoas que eram perseguidas pelos judeus. Em seguida, uma reação da própria igreja de Jerusalém, de um amadurecimento daquela igreja, mostrando como lidar com essa questão de oposição e como diminuir essas tensões. E é isso que nós vamos estudar hoje e tirar boas lições daqui hoje. Para entender isso, nós vamos começar primeiro a analisar aquela igreja aquele movimento da igreja que vai ter a sua área de maior influência anos mais tarde lá na região de Éfeso, ou seja, na região da Ásia Menor, hoje seria região oeste da Turquia, naquele lugar, se você tem uma ideia de como é o mapa mundi de hoje, Grécia de um lado, toda aquela parte das ilhas gregas aqui, e aqui a Turquia. Então, nessa região aqui, que naquele tempo era populacionada por gregos, os gregos, os jônicos, antes de ser Grécia, populacionavam aquele lugar, moravam naquele lugar. Então, aquele lugar é todo de fala grega e de cultura grega. A comunidade joanina, por assim dizer, ou essa comunidade do discípulo amado, como nós gostamos de chamá-la, que é a autora desse Evangelho de João que nós temos, praticamente se moveu para lá. Mas anteriormente, antes dos anos 70, essa comunidade era mais forte na região da Galileia, principalmente. Galileia fica logo acima da Samaria, um pouco também sobre aquela região da Samaria, da região da Síria. Você vai encontrar muitos dessa comunidade ali, que foi uma comunidade muito acolhedora. Quando eu me refiro à comunidade joanina, ou à comunidade do discípulo amado, é a mesma, ela era tão acolhedora que ela era, é importante nós notarmos que eles tomam esse cuidado de acolher as pessoas, de receber as pessoas. Quando nós nos referimos a essa comunidade, nós não estamos falando de uma única localidade, mas de diversas localidades que andavam debaixo da mesma liderança. Lembrando também que a igreja nesse tempo reunia-se basicamente em casas, ou em algumas cidades ou localidades, Tinha uma casa só, ou algumas tinham algumas casas, ou em alguns lugares tinham muitas casas que o povo se reunia. Mas havia uma liderança praticamente apostólica sobre eles, que era a liderança do apóstolo João. Por isso que nós chamamos de comunidade joanina. É essa comunidade que anos mais tarde escreve o Evangelho de João e as cartas que nós conhecemos como as cartas de João, que alguns argumentam, como também o livro de Apocalipse, tendo sido escrito por um ancião profeta na igreja homônimo de João, mas dessa mesma comunidade. Para entender isso, é importante que a gente entenda o seguinte: eu quero tirar algumas lições ali do Evangelho de João, mas é importante você entender algo que eu já disse aqui, eu quero repetir isso como uma frase.
todo o Evangelho foi escrito visando uma instrução à igreja à qual ele se dirige. É importante a gente saber disso, porque o Evangelho, eu já disse isso em aulas passadas, os Evangelhos não foram feitos para evangelizar. O Evangelho era feito para catequizar, doutrinar, orientar a igreja nas coisas que ela fazia ou nas coisas que eles criam. Então, o Evangelho era quase como uma carta, né, para a própria igreja, na qual eles estavam ali cuidando e pastoreando, né? Então, foi assim no Evangelho de João. Os textos do Evangelho de João, o próprio Evangelho diz isso, Jesus fez um monte de milagres, mas estes foram escritos, ou seja, eles selecionaram e escolheram alguns milagres ou ocasiões ou relatos visando aquela comunidade, para que aquela comunidade, de acordo com os problemas enfrentados com aquela comunidade, ou o povo que eles acolhiam, entendesse a instrução de Jesus ali para eles. Nessa comunidade, a gente chama de comunidade do discípulo amado, porque várias vezes nesse evangelho é citado o tal discípulo amado. E por mais que a gente queira atrelá-lo a João, é figurativa essa ideia de atrelá-lo a João. A ideia do discípulo amado é a ideia de que o leitor se coloque no lugar do discípulo amado. Ou seja, o discípulo amado ali pode ser cada um de nós. É como aqueles lugares que você vai, por exemplo, em lugares assim folclóricos, né? ou passeios turísticos que tem aquelas montagens, aquelas figuras de personagens, ou por exemplo quando você sai de um show ou de uma peça teatral e tem a figura ali dos personagens e com um buraco no rosto para você ir ali atrás e colocar o seu rosto para tirar uma fotografia. É mais ou menos isso. É como se você colocasse o seu rosto aqui para se tornar o discípulo amado e acompanhar ali aquelas andanças com Jesus e ir aprendendo dele. Essas narrativas que tem nesse evangelho, elas são colocadas aqui visando esses conflitos que esses diversos irmãos ali daquela igreja enfrentavam. Então, aqui eu queria colocar para vocês algo. Essa comunidade, quando eu falo, como eu já disse, essa comunidade, quando eu falo comunidade, não estou falando de um lugar só. Era diversas localidades que tinham sido evangelizadas ou por João ou por discípulos de João, formando essa comunidade joanina que a gente chama, né? Essa comunidade, ela era muito acolhedora, porque nós percebemos isso quando a gente pega os escritos dessa comunidade, a diversidade de grupos que ela havia acolhido, e a maioria deles eram grupos que haviam sido rejeitados pela religião oficial do templo em Jerusalém, portanto grupos que eram perseguidos. E aqui nós vamos analisar rapidinho cada um deles. Vamos lá. Primeiro, os samaritanos. Um dos grupos fortemente rejeitados pelos judeus eram os samaritanos, tanto que Jesus, uma vez para provocar os judeus, conta uma parábola, né, na qual o mocinho da história era um samaritano. Então, em João capítulo 4, tem uma história que quer mostrar talvez quem eram os primeiros seguidores de Jesus ali no meio dos samaritanos. E o mais interessante é que João quer narrar que a igreja em Samaria começou com uma mulher e evangelizada pelo próprio Jesus. Você lê o capítulo 4 inteiro de João, você vai ver essa história da chamada mulher samaritana. Mas é interessante aqui, eu vou me deter no final dessa história, quando diz assim, versículo 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente
o Salvador do mundo. Ora, como é que soava isso para um judeu? Porque os judeus detestavam o samaritano e consideravam assim um povo insensato. Nos próprios escritos deles, eles colocam os samaritanos dessa maneira. Esse evangelho de João quer mostrar que esta comunidade de discípulos ali em Samaria, que nasceu ali entre os samaritanos, ela também surgiu pela evangelização de uma mulher. Ou seja, Jesus evangelizou pessoalmente uma mulher e essa mulher evangelizou os samaritanos e os samaritanos vieram ver Jesus e também ali se converteram com ele. Então, ela não era somente a primeira convertida, mas era a primeira evangelizadora, a primeira missionária, ou a primeira, que é um termo bíblico, apóstola, a primeira enviada, não é? Ali com o evangelho. É muito interessante notar como o evangelho de João valoriza o papel da mulher na fundação, não é? Das estruturas da igreja. Os samaritanos, eles eram um povo que eram completamente excluídos do judaísmo oficial do templo. Eles não poderiam entrar no templo de Jerusalém, eles não eram considerados judeus, lembrando que, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram da capital de Israel. Israel tinha como capital Samaria, a Judá é que tinha a capital Jerusalém. Quando o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul, o reino do norte, a capital foi Samaria, não imediatamente quando dividiu, que imediatamente foi Betel, Siquém, algumas outras trocando várias vezes, mas pouco tempo depois foi Samaria a capital. Então Samaria se torna muito tempo depois uma região, e essa região ficava aqui, Galileia, Samaria e embaixo a Judéia. Então judeu é Judeia, Samaria, samaritanos, Galileia, galileus. E tudo isso formava a Palestina, como era chamada assim, nos tempos de Jesus. Então, eu tenho um texto aqui que não se encontra na nossa Bíblia, porque ele se encontra na Septuaginta. Você já estudou isso comigo aqui no Didaquê, quando foi escrita a Septuaginta. Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, com a inserção de alguns textos já escritos em grego, porque o povo já não falava mais o aramaico, falavam grego. E então tem ali alguns livros a mais que não foram escritos em hebraico. Anos depois, através dos maçoretas, os judeus resolvem utilizar somente os textos do Antigo Testamento que foram escritos em hebraico. A Bíblia protestante copia essa dos judeus, com os textos somente escritos em hebraico. A Bíblia católica utiliza a Septuaginta, por isso que a Bíblia católica do Antigo Testamento tem mais livros do que a Bíblia protestante do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. O texto de Eclesiástico, capítulo 50, versículo 27 e 28, é um texto que não tem na nossa Bíblia, somente na Bíblia católica, conta um pouquinho como é que os judeus viam os samaritanos. Olha aqui, há dois povos que minha alma abomina, dizia ali o judeu, o Sirac, né? E o terceiro, que aborreço, nem sequer é um povo. O terceiro que ele está falando é o samaritano. Os dois que abomina, aqueles que vivem no Monte Seir, o parêntese aí é meu, os edomitas ou os idumeus, né? Os filisteus e o povo insensato que habita em Siquém, que são quem? Os samaritanos, o parêntese aqui é meu, tá? Não está no texto. Então, nota que eles chamavam, dizia o seguinte, que os samaritanos ele aborrecia, ou seja, eu detesto, nem sequer é um povo, são insensatos, era assim que eles olhavam os samaritanos. É interessante notar, porque esse mesmo texto que diz que ele detestava os samaritanos, é o texto que diz que ele detestava os edomitas, ou que mudou de nome depois, por intervenção do Império Romano, os idumeus, que virou a Idumeia. De onde vem quem? Herodes, que eles bajulavam, que eles gostavam, porque o Herodes tinha construído o templo lá para eles. Enfim, dá para você ter uma ideia como é que era essa religião do templo em torno de Jerusalém, na época de Jesus, que era liderada ali pelos saduceus. Acontece que as igrejas joaninas acolhem esse povo samaritano.
E é interessante notar que quando a gente lê o Evangelho de João ele não agride na sua leitura quem era samaritano. Por exemplo, no Evangelho de João não vincula Jesus a Davi, a não ser um momento só, num texto só, citado por judeu ainda, mas nunca por parte dos escritores, ou escritor, como você queira, né, do Evangelho. Sempre apresenta a Jesus como o profeta que viria e que foi profetizado por Moisés, porque os samaritanos, para eles, Moisés era o cara. Muito provável porque Davi já é depois que o reino se divide. Se você não está lembrado, volta lá atrás, tá? Pega as nossas aulas sobre a divisão do reino, como é que foi dividido, como é que teve aquela divisão entre Salomão, de Roboão e Jeroboão, depois de Salomão. E aí os descendentes de Davi ficaram sendo reis do Reino do Sul e o Reino do Norte eram outros reis. O Reino do Sul, capital Jerusalém, o Reino do Norte, posteriormente, a capital Samaria. Por isso essa cisma entre eles. E então, como a dinastia de Davi chegou até a explorar um pouco as tribos do Reino do Norte posteriormente, né, que estavam ali na região de Samaria, e quando eles estavam contando a sua história, já no exílio da Babilônia, quem foi para a Babilônia foi a Jerusalém, o Reino do Sul, né, foram eles que foram presos na Babilônia. Eles rotularam os samaritanos como idólatras e impuros. E aí, judeu e samaritano não se conversavam, eram inimigos. Ao ponto de, por exemplo, uma vez Jesus, descendo da Galileia, indo para a Judeia, atravessando Samaria, ninguém hospedou a Jesus, porque era tempo de festa lá em Jerusalém, ele está indo para Jerusalém, está indo para os nossos inimigos, ninguém vai hospedar um cara desse. Para você ver como que era a briga entre, ou a cisma entre samaritanos e judeus. Um outro grupo que também era rejeitado pela religião oficial do Templo de Jerusalém, teve até uma perseguição, que é essa de Atos 8, que nós citamos na aula passada, eram os gregos. Muitos gregos se simpatizavam com o monoteísmo judaico. Quando eu falo aqui grego, não é que é morador da Grécia em si, mas era um povo helenizado, ou seja, várias regiões debaixo do Império Romano. Antigamente, há pouco tempo antes, né, era o quê? Império Grego. Então falavam em grego e tinham a cultura grega, e mesmo vindo do Império Romano, continuaram com a cultura grega. Mas os gregos, muitos deles, começaram a ter simpatia pelo monoteísmo judaico, porque a Grécia é cheia de deuses, e tanta história que você não consegue decorar tudo aquilo. E os judeus chegaram, não, é um Deus só, o resto não é Deus, tal. Eles acharam isso muito mais inteligente. Então, muitos deles queriam se juntar, mas eles eram rejeitados pelo judaísmo oficial, ou seja, eles poderiam se converter, eles poderiam, tanto que esses convertidos, eles eram chamados de, eu estou esquecendo o nome aqui agora, mas não é simpatizantes, não é judaizantes também não. Tementes a Deus. Então você vê, por exemplo, um romano que era Cornélio, né, era temente a Deus. O que era temente a Deus? Gente que não era judeu, que não tinha praticado a circuncisão, mas admirava a religião judaica e seguia algumas coisas, a crença. Ele cria num único Deus, mas não era judeu. Então eles eram rejeitados pelos judeus, embora eles admiravam a religião dos judeus, mas eram rejeitados por eles. As comunidades joaninas assambarcaram esse povo, receberam esse povo. E eles poderiam, assim, vivenciar agora a sua fé sem precisar se circuncidar, por exemplo, e também sem precisar ficar com todas aquelas regras de alimentação, proibição sobre o que comer e tudo mais. Vou abrir um parênteses aqui. Não são só as comunidades joaninas que fizeram isso, as comunidades paulinas, ou seja, as comunidades que surgiram com o ministério de Paulo, já começaram desse jeito. As comunidades que a gente vai estudar isso em outro momento, as comunidades chamadas marcanas, né? Ou seja, as comunidades que geraram o Evangelho de Marcos, por exemplo, você vai encontrar isso nessas comunidades, essa maneira de serem abertos para esses gregos ou esses helenistas, né?
que tinham costumes gregos e língua grega e se vestiam como os gregos e não como judeus ortodoxos, né? Não como judeus do templo, né? Da religião oficial do templo. Então eles podiam se converter, não precisavam ser circuncidados e não precisavam ficar se proibindo de comer as comidas que eles comiam. É muito interessante essa liberdade, e eles se sentiam muito bem-vindos no meio dessas comunidades. Eu estou falando especificamente agora da comunidade joanina. Em João capítulo 12, conta, por exemplo, uma história só para que eles se identifiquem, para mostrar que talvez esses primeiros gregos se converteram com Jesus também. Igual a mulher samaritana, os primeiros samaritanos foi com Jesus, os primeiros gregos também. Ele quer mostrar, foi Jesus quem abriu a porta para os samaritanos, foi Jesus quem abriu a porta para os gregos. Olha aqui, João 12. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mais adiante no texto, no versículo 32, diz, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos, guarda a palavra todos, todos a mim mesmo. Nesse evangelho, João está mostrando o seguinte, todos vão ter acesso a Jesus, ou seja, os gentios vão ter acesso a Jesus, todos, de todas as nações, Jesus vai atrair todas essas pessoas para si. É o que ele está mostrando nesse texto aqui, que começa com os gregos querendo se aproximar de Jesus. Então, eu acho legal que o escritor do Evangelho é interessante. Ele entendia que essas pessoas que eram pagãos, vamos dizer assim, que tinham vindo de outras religiões, não entendiam um monte de termos judaicos. Então, como todo Evangelho, como eu costumo dizer, é visando a instrução da comunidade, ora, dá para notar que haviam estrangeiros nessas comunidades joaninas, né, na comunidade do discípulo amado, porque a gente nota muita explicação de termos comuns à tradição judaica. Não precisava explicar se fosse escrito só para judeu. Mas como não era só para judeu, não era de gente que dominava o aramaico, os termos aramaicos ou os termos comuns à cultura judaica, eles pegavam e traduziam. Você vai ver alguns parênteses dentro desse texto que não foi eu que coloquei, está no texto original, tá bom? Então, como no outro foi eu que coloquei, eu quero dizer que nesse aqui não foi eu que coloquei. Esse está no texto original, que são as explicações do redator do Evangelho de João. Diz aqui, João capítulo 1, versículo 38 em diante, diz assim, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, que era André e João, começaram a seguir Jesus, né? Que eram discípulos de João Batista, começaram a seguir Jesus, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre. Olha a explicação aí. Se fosse para um judeu, não precisava explicar, né? Onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João Batista, né, disseram e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias. Aí abre parênteses e ele explica, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, perceba aí a preocupação desse escritor em tornar termos que eram comuns à cultura hebraica inteligíveis a quem não tinha nenhuma formação do judaísmo e da cultura hebraica. Então, isso já me mostra uma coisa, que essa comunidade, ela era tão acolhedora que ela se preocupava em traduzir aquilo que eles faziam, aquilo que eles falavam entre si, numa linguagem que os outros também pudessem entender. Eu acho que isso aqui dá muita lição para nós hoje, viu? Porque alguns termos de igreja, uma pessoa que não é cristã, principalmente, eu estou falando aqui dos nossos dias, uma pessoa que não é cristã evangélica não entende às vezes expressões que a gente usa, não entende letras de alguns cânticos que a gente usa,
Por isso, uma igreja que se importa com o próximo, porque a comunidade joanina enfatiza muito o amor ao próximo, uma igreja que se preocupa com o próximo precisa aprender a traduzir a sua liturgia, sua forma de culto à cultura em que as pessoas consigam a compreender melhor. Me lembro de um missionário que aqui na Amazônia, no Brasil, para tentar explicar para os índios que Jesus era o pão da vida, ele pegou e traduziu assim para eles: Jesus é a mandioca da vida. Aí eles entenderam o que o texto estava querendo dizer. Então é importante a gente saber como traduzir. Mas continuando aqui, então nós estamos falando dos grupos que eram rejeitados pela religião oficial do templo, porque a religião oficial do templo, ela era engessada. Ou seja, você só pode servir a Deus o quê? Dessa maneira. Só pode servir a Deus quem é judeu, quem é circuncidado. Quem não é, pode até vir no templo, mas tem que ficar lá no terceiro compartimento. Primeiro compartimento, na verdade, terceiro ou quarto, deixa eu contar aqui. Primeiro aqui são só os sacerdotes, depois só os homens acima de 30 anos, depois só homem judeu, depois só as mulheres e crianças abaixo da idade de hombridade podem ficar nesse outro pátio, né, mas mulheres judias, e só depois é que tinha o pátio dos gentios. Aí lá vocês podem ficar e tudo mais, quer dizer, não se ouvia nada, não se via nada e ficava lá no fundão, né? Eram grandes compartimentos assim de separação ali no templo. Então você nota o preconceito todo que havia nessa religião judaica. E esses que eram rejeitados eram que essas comunidades novas cristãs que estavam surgindo estavam assambarcando, estavam pegando, estavam abraçando, trazendo para o barco. Assambarcar é trazer para o barco, né? Trazendo para perto de si. Mais um grupo, os discípulos de João Batista. Então, tinham vários grupos que se posicionavam claramente contra o templo, contra a religião judaica institucionalizada e que era manipulada por Roma. Mais adiante, alguns fariseus se juntam a isso também, porque fariseu e saduceu também não se dava muito bem. E os saduceus é que dominavam o templo. Geralmente os fariseus dominavam as sinagogas e os saduceus o templo. Por isso que você vai ver que muitos mestres dos fariseus acabaram se convertendo depois, até o livro de Atos também narra isso. Então, dentre esses revoltosos contra aquela religião engessada, contra aquele domínio que tinha interesse financeiro do templo, essa ligação vendida para Roma, principalmente os grupos que vieram do movimento de João Batista, porque João Batista batia nesses caras, era contra esses caras e era contra o que eles praticavam. Então, para essa comunidade de discípulos de João Batista, no caso, o Templo de Jerusalém era lugar de morte e compara isso às trevas, inclusive a comunidade joanina também pensa dessa maneira. Então, João Batista, ele denunciava muito a corrupção que havia em torno do templo. Esse grupo que comandava toda a administração do templo, a religião em torno do templo e o comércio desse templo eram os saduceus. E eles, para se manter no poder, o que eles faziam? Faziam uma média ali com os romanos. Afinal, o templo foi construído com o dinheiro dos romanos, né? Através de Herodes, que era idumeu e que governava ali em prol de Roma, que governava ali aquela região. Por isso, João Batista, ele se opunha ao templo, né? Que era a religião judaica oficial institucionalizada, e ficava também longe do palácio, só denunciando os erros da política ali de Herodes, né? E permanecia no deserto, fora do sistema. Então, na construção da narrativa do Evangelho de João, mostra umas coisas interessantes. Primeiro, ele mostra que João Batista apontou para Jesus como continuidade do ministério dele. Dois dos discípulos de João Batista, seguiram a Jesus, que é a ideia do seguinte: é assim que surgiu essa comunidade joanina, com esses dois primeiros discípulos, que eram discípulos diretos agora de Jesus. Eles eram André e João. João não João Batista, João filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então esses dois discípulos, de João capítulo 1, 35, mostra isso, e depois demonstra naquela história em que Jesus vai e diz que vai destruir o templo, em 3 dias ele ia reconstruir, está mostrando que Jesus era maior do que o templo. Então
dá para notar que essa era uma linguagem que fascinava aqueles discípulos de João Batista, entendendo que agora era uma continuidade. Mais um grupo, os galileus. Os galileus eram um grupo bem rejeitado pelos judeus, aliás, desprezado pelos judeus. Lembra? Galileia era uma região, a Samaria, mais embaixo, no meio das duas qual? A outra era a Judeia, tá? E Jerusalém era a capital da Judeia. Jesus era galileu por criação, porque ele passou a vida lá em Nazaré, Galileia. Todos seus discípulos eram galileus. A igreja, em Atos, quando narra a base da igreja lá de Jerusalém no Pentecostes, a pessoa até fala lá em Atos 2,7, porventura não são todos esses homens galileus, como nós, pois, os ouvimos falando na nossa própria língua, quando aquele povo foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Além de João, que narra o encontro de Jesus com os discípulos lá no capítulo 21, na Galileia, ali em torno do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, os dois outros evangelistas, que são Mateus e Marcos, também narram um grande encontro de Jesus depois de ressuscitado com um grupo grande de discípulos lá na Galileia. Então, certamente havia uma igreja forte lá na Galileia, que Atos 9,31, que foi o primeiro texto que nós lemos, chega a citar essa igreja na Galileia. No entanto, as pessoas na Galileia, elas eram marginalizadas por aqueles judeus lá da capital, lá de Jerusalém, porque eles se julgavam superiores, eles se julgavam assim, puros, que eles eram maiores. Por exemplo, João 7,49, olha o comentário aqui, os parênteses aí são meus, tá? Não estão no texto bíblico, o parênteses é meu para explicar. Essa ralé, disseram eles, referindo-se aos galileus, que nada entende da lei é maldita, diziam quem? Os judeus que falavam isso dentro ali do contexto. Então, esses judeus que consideravam o povo da Galileia uma ralé e maldita, não é? Pois bem, a comunidade joanina era aberta e acolhedora para esse povo e abraça esse povo. Por isso era uma comunidade assim cheia de diversidades ali, mas unida na fé em Jesus e principalmente a ligação do amor entre eles era muito forte. Você nota esse acolhimento aos excluídos, né? É um dos itens aqui da nossa apostila, nessa comunidade. O que vemos nesses textos é que essa comunidade se preocupava em acolher aqueles que eram excluídos e em nenhum momento os incentiva a fazer um embate contra os judeus. Vamos unir todo mundo e destruir o templo lá de Jerusalém. Não, nada disso, até porque quando o texto de João foi completamente redigido, né, já é na década de 90, nos anos 70, já não existia mais o templo de Jerusalém, havia sido destruído o templo e tudo mais, então isso já havia sido passado. Mas nas sinagogas agora, ninguém que não era judeu entrava mais. E os galileus eram, por exemplo, reprimidos, né, para entrarem nas sinagogas. Mas colocando aqui alguns textos bíblicos que mostram o que essa comunidade ensinava para esse povo. 1 João capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Note então, desde o começo a gente está ensinando vocês, amem, amem, amem. 1 João capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Ou seja, eu sei que eu sou um convertido que quando o meu coração está cheio de amor. 1 João capítulo 3, versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então você nota que esta igreja não só acolhia todo mundo, não só era cheia de amor para receber todo esse povo, como ensinava também esse povo a amar. É interessante, porque isso mostra que a igreja, de uma certa forma, evitava esses embates e conflitos. Por isso que o texto de Atos 9 que eu li no começo fala que a igreja tinha paz. Bom, vamos analisar agora uma outra comunidade. Analisamos a comunidade joanina, vamos analisar uma comunidade que estava lá no meio do fogo, tá? No meio
no meio do borbulhar dos problemas, que é Jerusalém. Então, a comunidade de Jerusalém. Lembra-se quando na aula passada nós estudamos que Estevão pregou, e na pregação de Estevão ele diz que Deus não habitava naquele templo que aqueles judeus tanto sacramentavam como lugar santo. Ele falou, o véu foi rasgado, Deus está livre, não está mais aí no Santo dos Santos, vocês estão guardando um mausoléu aí, Deus não está aí dentro, é isso que ele estava falando. Eles rangeram os dentes e mataram, apedrejaram, lincharam o Estevão. Acontece que com tudo isso, desse linchamento, ampliaram, fazendo uma perseguição a todos os judeus de fala helenista, todos os judeus de prática helenista, ou seja, quem é judeu, que se diz judeu, judeu cristão no caso, todo judeu cristão, porque para eles o judeu cristão, que não era chamado de cristão ainda na época, tá? Eram os nazarenos, né? Era uma seita dentro do judaísmo, todo esse pessoal dessa seita, mas que não é circuncidado e tudo mais, vamos perseguir esses caras e vamos matar esses caras. Então começou uma perseguição grande. Paulo, que era o Saulo de Tarso, né? Enviado pelo Sinédrio, invadia as casas, ou seja, os lugares de reunião, arrastava os homens e mulheres, levava preso, levava diante do Sinédrio. Era uma coisa assim, uma perseguição grande que teve. E isso dispersou esse povo que estava na igreja de Jerusalém. Mas eu quero te chamar a atenção do que Atos 8:1 fala. Olha aqui. Eu não sei se passou pela tua cabeça essa pergunta, porque sempre passou pela minha quando eu li esse texto. Olha aqui. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Gente, por que não perseguir os apóstolos? Interessante isso. Na verdade, o todos aqui se refere ao todos do capítulo 6, que emenda no 7, que agora chegou no 8. Ou seja, aqueles 7 homens que foram levantados como líderes. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, esses caras aí. E Nicolau, né? Inclusive fala que Nicolau era de Antioquia, só para você ter uma ideia que era gente de lugares diferentes. Então, esse pessoal, todos eles foram dispersos. Aí começa a falar, Filipe foi para Samaria, tudo mais, né? Aí teve uns que foram lá para Antioquia, talvez Nicolau foi um entre eles, né? Tinha alguns que eram de Chipre, que passaram em Antioquia. Enfim, você nota que esse povo se dispersou todo. Agora, os apóstolos não. Por quê? Porque os apóstolos eram judeus, eram circuncidados. E outro detalhe, os judeus de fala grega não eram adeptos aos costumes do templo, por isso foram perseguidos. Mas os judeus de fala hebraica, Atos 6:1 que conta até dos judeus de fala hebraica, judeus de fala grega, os judeus de fala hebraica tinham a prática igual dos judeus. Você vê Pedro e João, em Atos 3:1, eles sobem para o templo para a hora da oração. Então, eles praticavam os rituais judaicos, como o da oração, participavam dos rituais que praticavam a lei. Provavelmente, eu diria assim, com certeza, a prática da guarda do sábado, porque senão você não seria um judeu se não fizesse isso. E interessante até notar, para você ver como a igreja de Jerusalém praticava todos os rituais do templo e continuava participando do templo em Jerusalém, Atos 21 vai contar uma história, quando Paulo chega em Jerusalém e tem um bafafá por ali que o Paulo disse que Deus ia destruir aquele templo e os judeus estão falando mal desse tal de Paulo, se eu ver esse Paulo eu vou matar esse Paulo. Paulo se reúne com Tiago e mais os líderes da igreja em Jerusalém. Tiago tinha sido irmão de Jesus, tá? Filho de Maria também, que se converteu só depois da ressurreição. Mas Tiago é um cara que vai amadurecendo muito rápido e se torna um cara muito diplomático. E o Tiago fala, Paulo, vamos fazer o seguinte, tem um pessoal aqui que tem que cumprir voto, vai você com eles, paga o cumprimento do voto deles, para eles verem que você também é judeu e que pratica essas coisas. Vamos ver isso na Bíblia, Atos 21, de 20 a 24. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus, ouvindo os relatos que Paulo contou dos gentios se convertendo, louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram,
E todos eles são zelosos da lei, não diz que eram, diz que são, ou seja, se converteram, mas continuam praticando a lei. Eles foram informados, gente da igreja, foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem que vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com eles dos rituais de purificação. Provavelmente eles fizeram o voto do nazireado, tá? Que tinha que, depois no final do voto, raspar a cabeça. Ó. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles. Você tinha que pagar para fazer os votos e sacrifícios lá no templo, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Então, diante dessa prática da igreja de Jerusalém, não é difícil a gente perceber por que o Sinédrio é a liderança judaica, tá? A liderança principalmente do templo, né? Por que o Sinédrio não os perseguiu, mas perseguiu somente aqueles judeus cristãos de origem helenista. Os helenistas, ou grego helenista, a mesma coisa. Eles eram críticos do templo, críticos à lei, e como nós vimos na aula passada, né, você lembra da pregação de Estevão? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eles se ofenderam com isso. Provavelmente foi a diplomacia do Tiago que evitou tal agravamento daquela perseguição. E a perseguição ficou somente contra aqueles que criticavam o templo. Anteriormente, teve alguns conflitos entre a liderança da igreja e a liderança dos judeus, que era o Sinédrio. Você vê, por exemplo, Pedro e João, que eles foram até ameaçados de morte. Eles queriam matar Pedro e João e talvez os demais apóstolos, mas resolveram somente açoitá-los, açoitaram eles. Mais adiante você vai ver que um dos Herodes, por exemplo, né, mandou prender e matou Tiago. Tiago não é esse Tiago que nós estamos falando aqui, é o Tiago, irmão de João, né? Matou, mandou prender Pedro, aí Pedro é livre da prisão. Note que depois da libertação de Pedro na prisão, ele não para mais em Jerusalém, começa somente a viajar e tudo mais, mas você nota que a liderança de Tiago era diferente. A liderança de Tiago, ele procurava uma conciliação, porque os judeus, os cristãos, os primeiros cristãos ali de Jerusalém principalmente, eles se julgavam judeus, como parte daquela comunidade judaica. Eles criam apenas que o Messias tinha vindo, é isso que eles acreditavam. Tiago, me parece, foi um cara que foi conquistando essa liderança por sua maturidade. E essa diplomacia dele, a maneira como ele instruiu a igreja a enfrentar as tribulações, suavizaram muito esses conflitos com os judeus. Vamos seguir aqui, nós estamos ali, né? Nós lemos Atos 7, estudamos Atos 7, o início de Atos 8. Em Atos 9 conta da conversão de Saulo de Tarso. E Atos 9 vai contando da conversão de Saulo, e uma das coisas que conta é que naquele ímpeto de Saulo de Tarso, que lembra que ele se converteu no caminho de Damasco, ficou cego, aí ele vai para Damasco, fica 3 dias ali cego, vem um discípulo chamado Ananias, ora ali por Paulo, Paulo é batizado com o Espírito Santo e tudo mais, e Paulo sai pregando. E Paulo prega de modo tão veemente, irritou os judeus de tal modo que os judeus iam fazer um motim para matar a Saulo. E aí os discípulos ficam sabendo disso, de noite descem ele assim num cesto escondido e tiram Saulo lá de Damasco. Damasco fica na Síria, né? Paulo estava lá na Síria. E Paulo então vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, começa a pregar. Lá vem o Paulo de novo pregar. E aí, quando ele prega, tenta se juntar com a igreja não acredita, né? Todo mundo fica, não, a gente não conhece, porque sabia da fama dele. Ele entrava nas reuniões da igreja e arrastava o povo para ser preso. Então ninguém queria se juntar. O Barnabé vai lá, ouve o coração de Saulo, vê que o cara realmente era convertido e traz o cara para apresentar o cara para a igreja em Jerusalém, para a liderança da igreja de Jerusalém. E aí então diz assim, Atos 9, 27 a 31. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente no nome do Senhor.
Agora, olha aqui. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Então é interessante. Eram os judeus que não haviam se convertido ao cristianismo, mas eram judeus de fala grega, mas não de costume grego, tá? Um detalhezinho aqui, é diferente as duas coisas. Continuando. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso, porque os judeus tentavam matá-lo, né? E aí vem o texto que nós lemos na abertura dessa aula. A igreja, então, passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. Nota que esse texto está ligado com a decisão, certamente, de Tiago, que falou o seguinte: gente, o Saulo é novo convertido, está aí brigando todo mundo, o pessoal está querendo matá-lo, vamos fazer o seguinte, manda o Saulo lá para a cidade dele, tira ele daqui, porque senão vão matar esse cara. Mas aí a igreja tem um período de paz. É interessante isso. Os irmãos resolveram tirar então Paulo do conflito para evitar conflitos maiores à própria igreja e trouxe então esse período de paz. Por falar em Tiago, vamos ver alguns ensinos de Tiago e ver se a gente não começa a aprender algumas coisas aqui com esse cara. Lembrando, Tiago era irmão de Jesus, se converteu depois da ressurreição. Jesus apareceu para Tiago, ele cresce ali em Jerusalém, está no meio dos discípulos logo do começo, que foram batizados ali com o Espírito Santo ali em Pentecostes, e com a saída de Pedro e de João ali de Jerusalém, né? Mais Pedro porque estava sendo perseguido, João talvez por causa disso também não parou mais ali em Jerusalém, Tiago assume essa proeminência e liderança sobre a igreja em Jerusalém. Tanto que Atos 15 é ele quem dá a palavra final, tanto que em Atos 21, Paulo, quando vai para Jerusalém, procura falar direto com Tiago, vai para a casa do Tiago, isso mostra uma grande liderança. Na Bíblia Sagrada tem um livro que leva o nome de Tiago. Este livro que leva o nome de Tiago, que não foi Tiago quem escreveu, dá para notar que é uma coletânea de ensinos de Tiago, até porque é escrito num grego super clássico, e Tiago, tendo sido igual Jesus, carpinteiro, né? Morando lá no fundão, né, da Galileia, que era Nazaré, eu não acredito que Tiago teve tempo de estudar com os gregos clássicos para ter uma linguagem tão clássica como aquela que está nesse texto bíblico do livro de Tiago. Mas ali é uma coletânea das melhores de Tiago, vamos dizer assim. E nesses ensinos de Tiago, olha alguns deles que nós vamos analisar aqui comigo. Veja comigo, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Ele está dizendo, olha, a prova da sua fé, a provação, a tribulação vai fazer você crescer e se tornar um cristão mais maduro. Perseverança, seja firme. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja, você vai ser maduro, íntegro no sentido de completo, né? Maduro. Você vai ser maduro se você aprender a perseverança, e a perseverança ela vem por causa da provação. Então, se vocês são perseguidos e provados, fica firme que você vai amadurecer com isso, sem lhes faltar coisa alguma, diz o texto. Continuando, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É interessante. O texto que está falando aqui para a gente pedir sabedoria para Deus é o texto que vem falando sobre você ser perseguido, passar por provação, ou seja, você vai pedir sabedoria para saber como agir diante daquela perseguição. Estão falando mal de mim, o que eu faço? Vai orar e pede para Deus sabedoria. Estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Vai orar e pede para Deus sabedoria de como corresponder, como responder diante dessa situação. Então, Tiago diz claramente aqui para nós, olha, a perseguição, na verdade, vai gerar algo bom em nós. Então, nós vamos pedir sabedoria para saber como vamos passar por isso. Vamos pensar aqui agora algumas coisas aqui para nós. Vamos lá, pensa aqui comigo. Teria sido um ato, aquele ato de enviar Paulo para Tarso, para tirá-lo ali daquela confusão,
acabar ali com um conflito, não teria sido um ato de sabedoria por parte de Tiago? Pensando bem aqui, se deixasse o Saulo ali, ele ia morrer. Então é melhor tirar o cara do conflito. Mas o que Paulo estava pregando estava certo? Estava. Mas não era o momento, não era a ocasião, não era o local. É melhor enviar o Saulo para Tarso. Por exemplo, Estevão foi apedrejado e morto porque falou mal do templo. Por que Tiago não falou mal do templo? Será que Tiago amarelou? Entendeu? Porque o Estevão sim que falou. Será que é isso? Ou será que Tiago entendeu que não era o momento para conflitos? Que era melhor evitar esse tipo de conflito e ensinar isso apenas dentro da comunidade cristã? Vamos ver Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Meus amados, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E olha aqui, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Será que isso não seria um apelo de Tiago à moderação quando nós fazemos alguma crítica? É interessante isso. Por exemplo, a gente nota que Paulo teve aquele ímpeto, né, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, quando chegou em Jerusalém, de pregar, e ele deveria ser muito provocativo, porque o povo queria matá-lo, ninguém quer matar alguém a troco de nada, né? Então Paulo deveria ser muito provocativo, como novo convertido, chegando lá, falando um monte mesmo, isso provocava a ira do pessoal e quase que morre por causa disso. Agora é interessante, anos depois, o Paulo já maduro, ele está lá na cidade de Éfeso, tem um motim na cidade de Éfeso, e o escrivão da cidade, entenda-se assim, um juiz na cidade, todo mundo calou, o cara levantou a mão, todo mundo calou, quer dizer, ele era uma grande autoridade na cidade, ele defende Paulo dizendo o seguinte, olha, esses homens que vocês estão querendo condenar, diz lá no texto, né, não falou mal da nossa deusa, ele não blasfemou contra a nossa deusa, está lá em Atos 19, 37 isso, não blasfemou contra a nossa deusa, não saqueou o templo, não fez nada disso. Em outras palavras, Paulo não chutou a santa. É isso que ele está querendo dizer na nossa linguagem de hoje. É interessante, quando Paulo esteve em Atenas, aquele monte de deuses, ele não falou assim, idólatras, onde já se viu acreditar num monte de deuses como esses. Não, ele inclusive tentou usar um símbolo deles, porque num dos lugares lá ele encontrou uma estátua de um deus que estava lá, o Deus desconhecido, ele falou, é esse aí que eu vim anunciar para vocês. E ele os elogiou, vejo que em tudo vocês são religiosos, esse é um elogio. Tem um outro detalhe do texto que você vai ver, como disse um dos vossos profetas, dos vossos sábios, ele entende que algumas coisas, alguns escritos que tinham entre os próprios gregos ali, tinha coerência, ele cita, ele não diz, está escrito na Bíblia Sagrada ou no Antigo Testamento, o povo nem conhecia o Antigo Testamento, ele cita um filósofo grego no seu discurso. Interessante, esse é o Paulo maduro. Quando Paulo vai para Jerusalém, agora já maduro, que é esse texto que nós lemos lá em Atos 21, que ele vai lá, o Tiago dá um conselho para ele, ir para o templo, pagar pela purificação dos caras e ele mesmo ali também participar dos rituais de purificação para não escandalizar os judeus. E Paulo aceita. Ele fez isso. Em 1 Coríntios 9, de 19 a 23, Paulo ensina uma coisa lá para os gregos, né? Lá para o pessoal da Acaia. Grécia é uma coisa mais recente. Naquele tempo, essa região era a região da Acaia, que era Corinto. Diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Olha, vou repetir. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Esse parênteses está no texto bíblico. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante
dele. Que diferença, né, querido? Aqui está um Paulo maduro dizendo, gente, eu não vou escandalizar os judeus, senão eles não vão me ouvir. Então, no meio deles, eu me comporto com respeito a eles, eu me comporto de acordo com a religião deles, eu entro nos rituais deles, porque eu preciso me fazer de judeu para poder ganhar os judeus. Mas quando ele está lá em Corinto, por exemplo, ele não ia orar de cabeça coberta, igual o judeu orava lá em Jerusalém. Por quê? Porque lá em Corinto cobrir a cabeça significava que você era um marica, por exemplo, e Paulo falou, não, eu não vou fazer isso aqui, então eu vou me comportar como um grego aqui entre vocês. É assim que Paulo agia. Tiago capítulo 3, versículo 1, outro ensino de Tiago, olha aqui. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, ou seja, Tiago era um mestre também, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu vou abrir um parentezinho aqui pequeno, dizer o seguinte, eu sei que existe um grande incentivo aqui para a gente pregar o evangelho, se dedicar ao ministério, eu acho isso muito lindo, mas meu irmão, está aqui um conselho, tá? Nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Então, eu acho que tem muita gente aí hoje, pegando o microfone, se passando por pastor, e que não deveria assumir tal coisa porque não tem chamado para isso e não tem comportamento para isso. É um detalhe meu aqui. Eu acho que a gente banalizou demais o pastorado, principalmente nesse novo evangelicalismo aqui da Igreja Evangélica Brasileira. Né? Basta o cara saber falar no microfone que é pastor, a mulher basta ser casada com o pastor que virou pastora. Não é o que a Bíblia diz que deve ser. Mas vou seguir, tá? Porque não é esse meu assunto. O Tiago, na sequência do texto, sabe qual é a sequência desse texto? Ele fala que, ó, não sejam de vocês, muitos de vocês mestres, sabe? Nós vamos ser julgados. Na sequência do texto, assim, no mesmo ensino, é aquele que ele vem falando da língua. Então, aquele ensino que fala, olha, a língua é fogo, né? Quem não souber controlar a língua, como é que controla o seu próprio corpo? Cuidado, a língua é um pequeno membro, pode ser que nem uma pequena chama que pode pegar em fogo numa floresta inteira. Ele está falando de quem ensina as Escrituras. É disso que ele está falando. Então, Tiago passa, na sequência desse texto, mostrando esse perigo da língua. Nós podemos tropeçar se não cuidarmos da língua, e ele está falando aqui para quem prega, para quem ensina. É preciso colocar um freio naquilo que falamos, não é tudo que a gente tem que chegar aí falando, tem que saber, você tem que entender o público para quem você está pregando, saber com quem você está falando. Por isso que quando eu falo aqui no Didac, algumas vezes eu falo, ó, gente, eu estou falando para o povo da minha comunidade, isso aqui é uma palavra minha aqui. Se você de fora está ouvindo isso, querido, tenha sabedoria de como você vai usar isso dentro da sua comunidade, porque essa palavra é aqui para nós. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, aqui ainda diz no texto de Tiago que a língua ela pode ser incendiada pelo inferno. Olha isso. E aí ele conclui lá no versículo 10 dizendo, meus irmãos, que é muito comum, né, no Tiago isso, né? Meus irmãos, né? Não pode ser assim. Então, quem for ensinar tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio. Não pode ser um desequilibrado que vai ali falando qualquer coisa. É aí que eu entro no terceiro ponto na nossa apostila de hoje. O equilíbrio no comportamento e no ensino que traz paz. E aqui eu quero examinar, eu tenho ainda mais 3 textos para ler com vocês, Paulo e o seu ensino sobre como evitar conflitos. O Paulo agora maduro, ensinando o povo como evitar conflito. Isso vai aparecer lá na carta aos Romanos. Romanos 14, versículo 13, diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. É importante você saber o seguinte, Paulo está escrevendo ali aos Romanos, por uma comunidade cristã que já existia em Roma, mas a comunidade cristã que cresceu junto com a comunidade judaica, que era muito grande também naquela área de Roma. Então ele está mostrando o seguinte, e lembra que nesse tempo o judeu, o cristão, né, era considerado judeu também. Então ele falou, vocês estão convivendo aí em sinagogas, vocês estão convivendo no meio de judeu. E eu sei que nós como cristãos temos essa liberdade de comer tudo que se põe na mesa. No entanto,
Você pode estar escandalizando o outro que veio do judaísmo, que hoje é cristão, e que fala que absurdo, como é que o cara pode fazer um negócio desse? É isso que Paulo está falando para você ter bom senso. É isso que Paulo está ensinando. Equilíbrio. Vou ler aqui, continuando a leitura. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduza à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: mas eu acredito que eu posso comer de tudo. Fica entre você e Deus, faz na particularidade da sua casa. Eu acredito que eu posso beber vinho, que isso não é nenhum pecado, nem nada. Mas faça na sua particularidade, dentro da sua própria casa. De repente tem um irmão que pensa de uma maneira diferente do que você vai escandalizar esse irmão e ele nunca mais vai ouvir você. É o que Paulo está falando. Se esforce para promover paz e edificação mútua. É isso. Paulo, então, ele pregava essa liberdade. Você pode comer o que você quiser, mas dentro da sua particularidade. Ou pode beber. Hoje a gente não tem muito problema com o que comer, mas tem com exceção de beber. Então, você faz isso, faz na sua particularidade. Rapaz, eu sou descendente de alemão, na minha família todo mundo bebe cerveja, agora eu não posso beber porque os crentes aí do Brasil não aceitam isso? Pois é, maneira. Faz na sua particularidade, com a tua família, mas você não precisa fazer isso publicamente, não é? Eu me lembro um pastor português, por exemplo, que ele veio aqui no Brasil, e no Portugal beber vinho é normal, né? Igual eu tomo aqui a minha água, por exemplo, o pastor pregava tomando vinho, e ele fazia isso aqui no Brasil. Isso escandalizava alguns irmãos brasileiros aqui. Falta de sabedoria de como fazer as coisas. Então, Paulo insistia, nós somos livres, a prática de não comer isso ou não comer aquilo não te faz você mais santo ou menos santo, mas ele traz equilíbrio no seu próprio ensino, dizendo o seguinte para os irmãos: não criem conflito por causa do ensino com quem ainda não compreende isso. Boa lição aqui para nós. Quando a gente aprende uma coisa nova da palavra de Deus, cuidado da maneira como você ensina e passa isso para outros. Pode fazer a outra pessoa não entender, se escandalizar e nunca mais te ouvir por causa disso. Tiago ensina também um equilíbrio. Olha o que Tiago ensina em capítulo 2 de Tiago, versículo 14 ao 22. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso pode a fé dessa pessoa salvá-lo? Tiago está mostrando aqui um equilíbrio no assunto de fé e obras. Era um debate na época de Tiago. Por quê? Porque a ideia era o seguinte: os novos convertidos, principalmente não-judeus, Paulo ensinava isso. É a fé em Cristo que te salva. Você não precisa praticar as obras dos judeus, aqueles rituais dos judeus, para ser salvo. Só que para o judeu, praticar as obras eram os atos de justiça, como esmola, ajuda ao pobre, ajuda ao necessitado. Para o judeu era isso. Então, está um conflito, porque as pessoas se convertiam e pela fé eu estou convertido, então não preciso mais praticar essas obras. Tiago falou: pera, não é isso. Tá, a salvação é pela fé em Jesus, mas como é que, quando você tem fé em Jesus, mudou teu coração, você pratica boas obras. Paulo fala isso em Efésios, né, no capítulo 2, ele fala assim, 2:10, ele fala: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
é para a gente realizar tudo isso, né? Então, olha como Tiago vem contando, e ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, ou seja, só abençoando e desejando, vai na bênção, irmão, né? Seria mais ou menos isso, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem, então não basta crer, é isso que ele está dizendo. Insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver, agora que vem a conclusão, que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Está aí. Então, a importância de ter equilíbrio no ensino. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, ensino que você não é obrigado a dar o dízimo. Obrigatoriedade, não. Ah, mas se eu não der, o diabo vai se andar na minha vida, não vai nada, meu querido. Ah, se eu não der, eu vou estar debaixo de maldição. A maldição foi toda lá na cruz, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Não é obrigado. Aí, então, sabe o que alguns fazem? Vão para o outro extremo. Então eu não dou nada também. Não vou dar, porque eu não tenho que dar mesmo. Olha que coração duro dessa pessoa. Porque não é isso que a gente está ensinando. O que a gente ensina é que só vale dar por amor. É por amor que você deve dar. E Paulo mesmo mostra isso, que Deus ama quem dá com alegria. Você dá e dá porque quer dar. Dá e dá com prazer aquilo que você está dando, né? Então, essa é a prática que a gente ensina. E não aquela coisa assim, não, deixa eu dar, porque senão o diabo... Não é para dar por medo do diabo, é para dar por amor a Deus. Esse é o equilíbrio do ensino. Eu não sou obrigado a dar, mas nem por isso é que eu deixo de dar. Ao contrário, eu vou dar até mais, porque eu vou dar por prazer, eu vou dar em resposta a Deus, em adoração a Deus. Também não vou dar igual se ensina no Evangelho da Prosperidade. Dá porque você precisa dar para poder receber. Não, meu querido, eu já recebi muito de Deus, por isso agora eu vou dar. Eu vou dar como louvor, como adoração, como gratidão. Você percebe que tem um equilíbrio aí no ensino? Então, Tiago ele procura trazer esse equilíbrio no que havia conflitante na época dele sobre fé e obras. A salvação é pela fé, mas o que evidencia a sua fé são suas obras. É isso que nós precisamos, equilíbrio. Então, terminando. Numa autoanálise, aqui, analise-se você. Será que nós não estamos ferindo alguns irmãos com nossas posturas e nosso conhecimento, agindo sem a sabedoria do equilíbrio? Talvez você mesmo, que estuda aqui no Didaquê, descobre uma coisa nova e sai por aí já falando e criticando quem faz diferente. Será que é esse o caminho? Com certeza não é esse o caminho. Será que nós ainda estamos sendo imaturos, crianças, ou até mesmo, como a Bíblia fala, mundanos ou carnais, né? Insistindo em termos uma identificação sobre nós? Olha, eu sou renovado, eu sou restaurado, eu sou da reforma, eu sou da raiz do Evangelho, eu sou protestante, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Para que esses carimbos em cima da cabeça da gente? Não é o mesmo que dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, como diz lá. Tem uns que até éramos superiores, né? Eu sou de Cristo, né? Sou mais ainda do que vocês. Lá de Coríntios 1,12 diz isso. Último texto, 1 Coríntios 1, capítulo 3, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? É isso, queridos. Que Deus nos livre dessa carnalidade, desse mundanismo, de por causa de algumas coisas que a gente crê, se dividir dos nossos irmãos. E eu termino assim com essa frase: vamos ter sabedoria para crescermos e andarmos em paz com todos. E que Deus nos abençoe.
Vamos às perguntas. Walter Antônio pergunta assim: boa noite, qual a diferença entre sinagoga e templo? Walter, tem isso numa das nossas aulas aqui do Didaquê. Eu tentei procurar rapidinho aqui para tentar lembrar qual era dessas aulas que eu tinha falado isso, mas eu, na rapidez aqui, eu acho que eu não consigo achar rapidamente qual é essa aula, tá? Mas tem aqui, eu acho que, deixa eu ver se essa daqui, ó. Costumes comunitários nos tempos de Jesus, de daqui a aula 46. Talvez seja essa aula aqui, tá? Eu não sei se é essa ou se algumas anteriores, porque essa aqui eu já estava na época das parábolas. Pode ser também nesta aula aqui, Império Romano e a Palestina. Nessa daqui eu também narro um pouquinho, onde eu mostro. Mas eu vou te explicar rapidinho aqui. O templo era o templo de Jerusalém, então tinha todo o ritual em torno do templo e todos os sacrifícios eram feitos nos templos. As sinagogas foi algo criado na época em que o povo estava no exílio, que não tinha o templo. Quando eles voltaram para Jerusalém, quando voltaram do exílio, que era na Babilônia o exílio, quando eles voltaram do exílio, continuaram com essa prática das sinagogas. As sinagogas eram pequenos locais de reunião, em cada vilarejo normalmente tinha uma sinagoga, vilarejo grande, quando não tinha, você ia no vilarejo vizinho. As sinagogas eram lugar onde a liderança dos judeus se reunia para conversar entre eles, liderança regional, uma espécie de comunidade do bairro, sabe, amigos do bairro, coisa assim, para conversar. As sinagogas também serviam como escola para os meninos, que só os meninos aprendiam a ler, e as sinagogas aos sábados era o lugar de ensino das escrituras ali para os judeus e leitura dos textos das escrituras, de alguns textos que eles tinham ali. Eles não tinham o Velho Testamento como nós temos hoje, tinham alguns rolos apenas. Ali era feito geralmente leitura, na sua maioria da Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou do livro de Isaías, e ali eram as reuniões dos judeus. Então tinha essas reuniões comunitárias, que eram sinagogas, e a reunião do templo, que era só lá em Jerusalém, e muito formal, e com todos os sacrifícios, e com todas aquelas divisões. Nas aulas passadas eu explico isso, dá uma olhadinha lá. Isso aqui foi só um resumo para responder aqui a sua pergunta. A Patrícia me pergunta o seguinte: é importante nós cristãos estudarmos a mitologia grega? Se sim, você indica algum livro? Patrícia, eu não acho importante não, eu acho que a mitologia grega, na verdade, ela é bem confusa. Eu tenho uma aula só sobre a mitologia grega, pode procurar aí no Didaquê, que você vai encontrar uma aula só sobre esse assunto da mitologia grega. Eu até te digo, acho que eu consigo aqui, é a aula de número 30, ó, na minha lista que ela apareceu, a mitologia grega e os judeus. Mas ali eu quero mostrar o quanto o Império, você teria que ouvir a aula anterior, a aula 29 também para entender, o quanto o Império Grego influenciou a teologia dos judeus. Mas até aí você teria que estudar o zoroastrismo também para entender algumas coisas que começam a influenciar, os persas influenciaram bastante os judeus também, a mitologia grega também influenciou o judaísmo, a igreja cristã é que começa tirar um pouco isso, né? No seu segundo momento, ali entre os anos 70 e os anos 100, né? Nesse período da igreja, que é uma boa parte dos textos dos evangelhos, das cartas de João e tudo mais, ela tira um pouco isso. Mas depois, na Idade Média, voltam a recuperar alguns costumes, mais romanos do que gregos. Então, mais para história e conhecimento pessoal, é legal. Mas algumas coisas curiosas por exemplo, o que na Idade Média se chamava de inferno, que vem na verdade do latim, na língua grega é Hades, só que Hades era um dos deuses gregos, né? Então algumas coisas da mitologia acabaram penetrando também no meio da igreja. Mas isso está lá, tá? Aula 29 e aula 30 você encontra um pouquinho disso. Mas não acho necessário não estudar a mitologia, porque é bem confusa, viu? Eu estudei e vou te dizer, não deu para decorar tudo não. Para conhecimentos gerais, estude tudo que você puder. Juliana Martins pergunta: Anés, você citou Tiago, irmão de Jesus. Como Maria tinha outros filhos? Como Maria tinha outros filhos, qual o motivo daquela passagem onde Jesus, na sua morte, entrega Maria aos cuidados do discípulo amado? Você matou a charada quando você citou discípulo amado. Nota que essa narrativa só tem no Evangelho de João.
Aí é uma outra história, que eu ia entrar isso na aula de hoje, mas não entrei. Eu vou abreviar aqui, tá? A comunidade joanina, no começo, ela tem umas indiretas e uns embates contra o comportamento do que fora no passado a comunidade de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém, por essa associação deles e essa preservação deles dos costumes judaicos, a comunidade joanina faz uma certa crítica a essa postura deles lá no passado. Por quê? Porque agora, o que aconteceu? Lá nos tempos de Tiago, funcionou muito bem isso, funcionou, até um ponto. Aquilo que nós lemos mais ou menos alguns acontecimentos da década de 30, aquelas de Paulo lá em Jerusalém, no máximo no final da década de 30, década de 40, começo da década de 40. Na década de 60, Tiago é morto. O Tiago de Jerusalém, ele é morto, se eu não me engano até por apedrejamento, pelo sumo sacerdote que manda matar Tiago. Então, começaram uma perseguição forte sobre os cristãos, ao ponto dos cristãos fugirem de Jerusalém. E aí vêm os romanos e destroem Jerusalém e o templo. Destruiu completamente, anos 70. Na década de 80, olha, muito próximo do ano 80, há um concílio dos judeus, já com o templo destruído, e nesse concílio consideraram que todo cristão era herege e tinha que ser expulso das sinagogas. Então, a comunidade joanina surge principalmente, assim, começa a ter sua ebulição, principalmente lá na região da Ásia Menor. Nós vamos estudar isso melhor, tá? Quando eu chegar nessa idade, tá? Que por enquanto eu estou lá na década de 30 ainda. Quando a gente chegar perto da década de 90, por exemplo, tem uma forte perseguição sobre os cristãos. Então essa comunidade joanina começa a fazer essas críticas, os judeus estão te expulsando da sinagoga, tudo mais, tal. E é uma indireta para aquelas coisas que a comunidade de Jerusalém fez de ficar em paz com os judeus nesse sentido, né? Meio que apegado às tradições judaicas. Então, uma das coisas que pega no Evangelho de João é que destaca isso, que Jesus chega para o discípulo amado dele e fala para ele, lembrando o seguinte: nenhum dos irmãos de Jesus acreditavam nele. Portanto, nenhum dos irmãos de Jesus estava na crucificação. E Jesus ali na crucificação, vendo apenas João ali, falou: João, cuida da minha mãe. Seria mais ou menos isso. Tanto que na história da igreja se conta que Maria morreu em Éfeso, não é? E que ela foi nesse tempo todo acolhida por João, que também se mudou para Éfeso, para essa região aqui, para essa região aí. Então você nota que não havia essa ligação da família de Jesus, nem mesmo na morte de Jesus. O Tiago vem ter um encontro com Jesus quando Jesus ressuscitado aparece com ele. E aí que começa a história dos irmãos de Jesus. Muito bem. Anésio, eu tenho uma dúvida, sei que não tem nada a ver com o tema da sua aula de hoje, me desculpe, mas se for possível responder, sobre aquela passagem onde Jesus fala que Elias voltou como João Batista e o povo não reconheceu. Como isso? É porque no último versículo da Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, está dizendo que Deus enviaria de novo o profeta Elias e ele restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, né? Mostrando que era um tempo de restauração. E então Jesus faz esta alusão dizendo: Elias veio, ou seja, João Batista era idêntico a Elias, se vestia muito parecido com o jeitão do Elias, não é? Então, mas não reconheceram Elias. O que ele está querendo dizer é assim: João Batista veio no espírito de Elias, né? Nessa mesma unção de Elias, né? A gente vê em João Batista, mas não receberam ele. E João Batista mesmo fala: eu vim aqui para preparar o caminho do Senhor. Era isso aqui. O Cleiton pergunta aqui: Anésio, hoje a igreja tem uma liderança... Eu vou ler primeiro a sua pergunta, Cleiton, e aí eu já li ela, vou ler primeiro toda para fazer o comentário depois. A pergunta é assim: Anésio, hoje a igreja tem uma liderança ditadora, no sentido de que a decisão de tudo está na mão de um só. Hoje a igreja presbiteriana é um modelo mais parecido com a igreja de Atos, fala na forma de liderar. Parece-me que as lideranças ditadoras parecem muito com os saduceus. Concorda? Observação, não sou presbiteriano. Cleiton, não concordo.
Eu vou dizer o porquê. Primeiro, mesmo na igreja de Atos, por exemplo, você vai ver que na igreja de Jerusalém, apesar de estar toda a equipe reunida, é Tiago quem dá a última palavra. Paulo, quando fala que vieram, na carta aos Gálatas, vieram alguns da igreja de Jerusalém, ele fala, vieram alguns da parte de Tiago. Então você nota que Tiago era que dava a última palavra. Debaixo do ministério de Paulo, era Paulo quem dava a última palavra. Então a igreja ali no princípio lembra mais um formato episcopal do que um formato presbiteriano. Interessante isso. Você nota o presbitério nas igrejas locais, como Paulo e Barnabé constituíram presbíteros em cada cidade. Então você nota, e a palavra presbitério é uma palavra que vem dos líderes da sinagoga judaica. A liderança da sinagoga judaica era os presbíteros. Presbítero é a palavra ancião. Então, os mais maduros da igreja formavam esse presbitério, mas eles estavam debaixo de uma direção apostólica. Você nota isso, por exemplo, a comunidade joanina, debaixo de João, a comunidade paulina, debaixo de Paulo. É isso que você vê no Novo Testamento. Ele é mais episcopal, vamos dizer assim, do que presbiterial. Mas a liderança da igreja na localidade, sim, ela era presbiterial, nesse sentido. Não presbiteriana, mas presbiterial, ou seja, um presbitério formado de, Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Qual é a diferença disso para a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana é o seguinte, a igreja presbiteriana é um parlamentarismo. Ou seja, os membros elegem algumas pessoas para dirigirem a instituição igreja, mas o pastor, por sua vez, ele é a autoridade máxima no ensino. Então não são os presbíteros que determinam o ensino, é o pastor que é a autoridade máxima, estou falando da igreja presbiteriana, que é a autoridade máxima na área de ensino. E os presbíteros é na instituição, na questão do gerenciamento da área institucional da igreja. Agora, esses presbíteros não são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, porque os presbíteros na igreja do Novo Testamento inteiro, eles eram um ministério no meio da igreja. E aí você vai ver um cara que só porque ele tem dízimo alto, porque ele é um cara influente, ou porque é de uma família influente na igreja, ele é eleito um presbítero. E os presbíteros não eram eleitos pelo povo. No Novo Testamento, os presbíteros eram escolhidos pelos apóstolos. Paulo e Barnabé que decidiam, que elegeram, apontaram, que é o texto certo, os presbíteros no meio da igreja. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais adiante ainda, com mais detalhes. Só estou aqui mandando uma resposta à sua pergunta, tá? Então, de fato, não é. Tá? Não é. Vamos lá. Anésio, Paulo resolveu dentro de si as questões judaísmo e cristianismo muito rápido. Foi por causa disso que ele se tornou o principal do apóstolo? Bom, eu só discordo do fato dele ser o principal apóstolo. O fato dele aparecer mais no Novo Testamento não significa que ele é o principal. Aparece mais no livro de Atos porque Lucas, que era o seu discípulo ligado, está escrevendo exatamente para defender Paulo diante dos ensinos que vinham, os choques dos ensinos de Paulo com os ensinos que vinham lá da igreja de Jerusalém. Então ele começa a mostrar que tudo começou em Jerusalém, que está subordinado a Jerusalém, que Paulo fez com a bênção dos presbíteros de Jerusalém, lá de Atos 15, é isso que Lucas está defendendo para jogar uma apaziguada no meio da igreja. E Paulo aparece mais porque nós temos a maior parte das cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo. Eu não diria ele o principal, eu diria ele que ele é o apóstolo dos gentios, e muito importante nesse sentido. Mas você tem também João, você tem também Tiago, você também tem Pedro, que são homens importantes no meio da igreja, e outros que a gente nem tem muita narrativa sobre eles, Você vê, por exemplo, Apolo, ao ponto de Paulo dizer, tem uns que dizem eu sou de Apolo, talvez Apolo tenha sido o escritor da carta aos Hebreus, E não é famoso no Novo Testamento. Então, se você falar assim que ele se tornou o apóstolo mais famoso, aí sim eu concordo, mas não principal, porque acho que todos os apóstolos eram necessários com as suas diversidades de ministério. Roberta Barreiros me pergunta, boa noite, Anésio. Pensando no que você disse sobre não envergonhar um irmão por crenças ou costumes diferentes, por exemplo, há igrejas que pregam que os fiéis não devem ter TV em casa, ou que não devem ouvir músicas seculares, apenas gospel. Então deveríamos nos tolir e não cantar música normal em público, por exemplo?
Não seria isso ir contra a libertação das amarras que Cristo nos trouxe? Pode discorrer um pouco mais sobre isso? Excelente a sua pergunta, Roberta, excelente. E aqui, vamos lá, como eu estou falando com gente aqui que é da igreja, ou melhor, eu tô, como vocês sabem, o Didaquê é um ensino para carisma. Quem é de fora pode assistir, é aberto a todos, mas eu estou falando com o povo da nossa comunidade. Com o povo da nossa comunidade, nós podemos ser autênticos entre nós e sermos nós mesmos, não é? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu escuto música que não é música gospel. Aliás, a maioria das músicas gospel eu não gosto. Eu gosto das antigas, eu gosto de Osana Music, eu gosto do Don Moen, eu gosto desse pessoal, e eu ouço também a comunidade de Goiânia, o Asaf Borba, eu gosto só das antigas. Essas novas eu confesso que eu não gosto muito. Isso não significa que eu acho que elas são erradas. Não é meu estilo de música, só isso. Agora, como eu cresci numa época, que eu estou dizendo de idade mesmo, perto dos meus 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, eu queria aprender inglês e não tinha dinheiro para pagar uma escola de inglês, eu fui aprender inglês decorando letra de música. E na época tinha o quê? Queen, Beatles, tal. Mais tarde surgiu Amy Grant, que aí sim era cristã. Mas até então eu já sabia decorar um monte dessas músicas. Então curti até hoje. Então eu posso aqui dizer publicamente que quando Freddie Mercury veio no Brasil em 1982, eu fui assisti-lo e curti pra caramba. Paul McCartney, quando veio no Brasil, eu fui no show e assisti. Eu falo abertamente isso, eu não vejo nenhum pecado em falar isso, nem em abertamente dizer um negócio desse, porque eu estou falando com o povo da nossa comunidade, porque aqui na nossa comunidade nós temos essa liberdade. Agora, imagino que eu vou pregar numa igreja que proíbe isso, por exemplo. Igreja, vamos lá, vou inventar nome aqui, tá? Então, uma igreja... A Igreja dos Santos que não ouvem rádio do último dia, né? Coisa assim, inventa um nome de igreja aí. Então, que eu vou pregar numa igreja dessa. Você acha que eu vou parar o meu carro com um somzão alto em frente à igreja, ouvindo um We will rock you? Você acha que eu vou fazer isso? Claro que não, isso seria escandalizar meus irmãos. Porque aí eu estou no campo deles, no território deles. Se eu trabalho com alguém, por exemplo, que pensa diferente de mim, eu vou conversar antes com aquela pessoa, saber os costumes daquele irmão, para depois abrir o jogo de como que eu sou, qual que é a liberdade dele, qual que é a minha liberdade. Nota que tem mais aqui a palavra bom senso do que proibição. É isso que eu estou falando. Então, vamos respeitar, né? Vamos ter bom senso, né? Naquilo que a gente faz. Eu acho que isso é equilíbrio, isso é maturidade e isso é bom senso, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Beijo para vocês todos. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Que Deus abençoe, nos dê muito crescimento e nos faça um povo maduro e equilibrado. Até domingo. Deus abençoe vocês.